Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 15, versículo 5. João, capítulo 15, no versículo 5, por favor. João 15, 5. Preste bastante atenção no que nós vamos falar hoje, porque isso pode te ajudar a vida inteira. Eu aprendi isso e eu quero ensinar para vocês. Levante aí a sua Bíblia aberta. João 15, 5. Ó Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, fala com essas pessoas, meu Deus, que agora querem ouvir a tua voz. Usa a minha boca, me dê as palavras que elas precisam ouvir, nos dê entendimento da tua santa palavra, e que essa palavra possa fazer toda a diferença na nossa vida. Em nome de Jesus, repreendo o espírito do sono, da distração, mas que essa palavra não volte vazia, porque essa é a tua promessa. Em nome de Jesus, amém. Diz assim, João 15, versículo 5: Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Agora leia a última parte em voz alta. Porque sem mim nada podeis fazer. Olha para mim, por favor. Preste atenção, para você ser abençoado agora. Nós temos pessoas que vivem insistindo viver sem Deus. O ser humano é teimoso na sua maioria. Então nós temos muitas pessoas querendo viver sem Deus. Então elas vivem confiando na sabedoria delas, na capacidade delas, na força do braço delas, nas experiências delas e por aí vai. Isso pode dar certo por um tempo, mas não vai dar certo por todo o tempo, porque o Senhor Jesus não mente. Você vê o ser humano começando a conquistar sem Deus, e quando conquista alguma coisa, começa a dizer que Deus é o dinheiro dele, começa a dizer que é ateu, começa a dizer que ele é isso, que ele é aquilo. Só que cedo ou tarde surge um problema que a mão dele não vai alcançar. Surge uma situação que ele não vai conseguir resolver, e sem Deus ele vai perecer. Além do pior, se ele morrer nessa situação, ele vai para o inferno. A maior preocupação dos homens de Deus do passado era não perder Deus. Davi disse assim, não afaste de mim o teu espírito. Sansão era forte e se tornou fraco, porque Deus saiu dele. Se você ler 1 Tessalonicenses 5,19, você vai ler: não apagueis o espírito. Esse versículo aí, isso é na versão atualizada. Não apagueis o espírito. Olha para mim, por favor, entenda isso. Uma coisa é o ser humano com Deus, outra coisa é sem Deus. Jesus disse: sem mim nada. O que é nada? Nada é um vazio. Por isso que você vê o ser humano conquistando mundos e fundos, e depois quer tirar a própria vida, e depois entra na depressão, e depois fica nos seus vazios, nos seus conflitos, e não sabe nada. Sem Deus não sabe nada, não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, e se vê perdido. Hoje eu quero te ensinar uma coisa para a vida inteira: não apague Deus da sua vida.
Com Ele tudo, sem Ele nada. Com Ele cai do teu lado 1000, cai 10.000 à tua direita e tu continua de pé. Com Ele você desbarata exércitos, salta muralhas, como disse Davi. Com Ele você pode tudo, sem Ele você afunda. Agora, no português fica fácil esse exemplo para você entender. Lê esse nome aí, coloca na tela inteira, lê alto. Deus. Quantas letras? 4. Quando a pessoa começa a apagar Deus da vida dela, vamos tirar a letra S. Lê agora. Deus. Lembra que eu falei de Sansão? Era forte, sem Deus ficou o quê? Fraco. Quando a pessoa começa a tirar Deus da vida dela, é comum ver ela dizendo assim: para mim deu, eu não aguento mais, não adianta mais eu orar, não adianta eu fazer corrente, para mim já deu, essa empresa para mim já deu. As coisas que ela começa, ela para no meio do caminho, ela desanima, ela encontra dificuldades, ela para, porque para ela já deu. Esse desânimo é consequência de um afastamento de Deus. Eu não estou dizendo que a vida é fácil. Eu não estou dizendo que com Deus vai vir tudo de mão beijada. Não, a vida é uma guerra. A vida é uma luta. E nós cansamos, mas Deus renova nossas forças. Ele tira o nosso cansaço. Existe o cansaço de você estar trabalhando muito, se esforçando muito, lutando muito, correndo muito atrás, mas você está vendo o dinheiro entrar, o resultado aparecer. Esse cansaço é bom. Mas existe o outro cansaço, aquele que você está acordando cedo, dormindo tarde, trabalhando muito, lutando muito, correndo para lá, correndo para cá, mas o dinheiro não entra, a coisa não acontece. Nesse momento, só você confiando mesmo em Deus, para você aguentar. Muitas pessoas, elas querem saber de tudo. Elas ficam sem entender o silêncio do céu, os momentos que Deus não responde. Ela fica sem entender porque Deus está permitindo certas coisas, e ela é muito curiosa e ela quer entender tudo, e Deus não trabalha assim. Para você que fica nesses conflitos, por quê? Deuteronômio 29, 29, coloca aí por favor, lê alto vocês, 29 e 29. As coisas encobertas pertencem a quem? Ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos, para o quê? Lê o final. Deu para você entender? Curiosinho, curiosinha, que quer saber de tudo, Deus não trabalha assim. Se você é um tipo de pessoa que quer saber de tudo, você vai ter problemas na sua caminhada da fé. É igual você que fica achando que Deus vai trabalhar do seu jeito, da tua maneira, e Deus não trabalha da nossa maneira. Os pensamentos de Deus não são os nossos. Nós pensamos que vai ser de um jeito e Deus quer de outro. E se você não estiver bem com Deus, você desanima. Tudo que o mal quer é que você pare, porque ele sabe, se você não desanimar, se você continuar perseverando, você vai chegar na vitória. Ele sabe disso. Então ele vai tentar te parar. Ele vai tentar nos parar. Ele vai tentar nos desanimar. E ele sabe trabalhar com desânimo. Ele sabe trabalhar para desanimar a pessoa. Ele gosta de ver o ser humano desanimado. Você quer ver uma coisa que ele faz para desanimar a pessoa? Comparação. Comparação com o incrédulo, comparação com o concorrente. E a pessoa começa a se comparar, e chega nos ouvidos da pessoa: fulano está vendendo muito, fulano está arrebentando. E ela começa a falar: pô, por que ele está e eu não estou? E essa comparação não faz bem para você.
Outra coisa que desanima muita gente é olhar para a situação dela, mas situações Deus muda, e eu tenho que olhar para Deus e não para a minha situação. Então você vê muita gente hoje largada, não quer se arrumar, não quer mais investir nela. A pessoa vai se largando, vai deixando tudo para lá, porque para ela já deu, para mim já deu. Mas é sinal que quem está se apagando na vida dela? Deus. Já deu, para mim já deu. Ela acha que Deus falhou com ela, ela acha que não vale mais a pena. Então ela vai diminuindo o seu ritmo de fé, ela vai diminuindo a confiança dela em Deus. Aí a confiança dela em Deus fica igual uma teia de aranha, já viu? Como é que é uma teia de aranha? Você tem dificuldade para arrancar? Você pega uma vassoura e arranca rápido, fácil, né? A confiança em Deus vai ficando fraca, ela começa a colocar a confiança em pessoas, e pessoas falham, e ela vai se afundando. Dá em nada, dá em depressão, em pensamento de suicídio, dá em derrotas, porque Jesus não é mentiroso. Sem mim, nada, nada é nada. Diga: sem Ele nada, com Ele tudo. Agora, põe o nome de Deus ali, sem a letra S. Coloca aí, lê alto. Deu, para você já deu? Agora tira a letra D. Aí está o problema. Tem gente, olha para mim por favor, tem gente se perdendo com o que Deus deu por causa do orgulho dela. Lembra que o povo fez um bezerro de ouro? Deus tinha livrado o povo do Egito. Moisés estava 40 dias no monte, e o povo pegou o ouro que Deus deu e fez o bezerro. Aquele bezerro foi com a bênção que Deus deu. Deus tirou o ouro das mãos dos egípcios e colocou na mão do povo dele. Porque Deus tem poder para trazer para as suas mãos coisas grandes, e Deus trouxe. O ouro veio, mas eles pegaram o ouro e fizeram um bezerro como se fosse o Deus deles. Cuidado para você não se perder com as bênçãos que Deus te dá. Cuidado para você não ficar aparecendo e Deus desaparecendo. Porque quanto mais Deus na sua vida, menos você. Quanto menos Deus na sua vida, mais o eu. Pode ver que as pessoas vazias, elas ficam eu isso, eu aquilo, e eu para lá, eu para cá. É difícil você ficar ouvindo a pessoa que fala muito dela. Não porque eu, não porque eu, não porque eu. João Batista diz que ele cresça e que eu diminua. Você já prestou atenção quando nós falamos assim, ó, nós vamos estar tal horário, nós vamos estar fazendo isso, a gente evita falar o nome eu, porque é perigoso. Deus disse que quando o povo entrasse na terra prometida, era para lembrar de onde eles tinham saído, lembrar de Deus que tinha feito aquilo. Cuidado com o seu eu. Quando Deus pediu a Abraão Isaque, Deus não queria Isaque, Deus não queria perder Abraão. As conquistas não podem nos levar à perdição, porque se você se apega a alguma coisa e você perde essa coisa, você se perde também. Mas quando você é humilde, você dá testemunho para Deus ser glorificado. E quando as pessoas perguntam como é que aconteceu isso, foi Deus. Na sua boca sempre está quem? Foi Deus. Foi Deus que honrou, foi Deus que abençoou, foi Deus que me ajudou, foi Deus que me deu força, foi Deus que me tirou dessa, foi Deus. Então é comum você ver uma pessoa humilde, é comum você ver uma pessoa de Deus, ela sempre colocando o nome de Deus e tirando o nome dela. Deus cresce e ela diminui. Agora, quando a pessoa é orgulhosa, ela esquece de Deus, ela não precisa mais. Ela acha que já está vencendo, é a capacidade dela, e as pessoas começam a elogiar, você é isso, você é aquilo. O diabo sabe trabalhar, e ele nos estuda. Ele nos estuda. Como Deus também conhece a intenção do seu coração. Ele sabe por que você está aqui. Ele sabe. No fundo, qual é a sua intenção? Ele sabe. Eu não sei.
mas Ele sabe. E quando você é uma pessoa de Deus, a sua intenção agrada a Deus. As suas inquietações agradam a Deus, porque você fica inquieto porque você quer vencer para Ele ser glorificado. Você quer que Ele vença. A sua intenção é boa, porque é o nome dEle. Seu nome está ligado ao nome dEle. Deu para você entender? Mas esse eu também é perigoso para o outro lado, porque quando esse eu está aflorado, a pessoa é vaidosa, e de repente ela está enfrentando uma situação difícil, que ela precisa recuar, que ela precisa desfazer de alguma coisa dela, que ela precisa dar um passo para trás, que ela precisa se abaixar para dar um salto maior. Ela não está podendo sustentar coisas que ela sustentava antes, ter coisas que ela tinha antes, viver no patamar que ela vivia antes, mas por ela ter uma fé imatura e uma vaidade aflorada, ela está gemendo, mas ela não abre mão de certas coisas, porque ela fica preocupada com o que os outros vão falar. Isso é pesado para você. Quando você está cheio de Deus e com a fé madura, você não está nem aí para o que os outros falam, porque vão falar de um jeito ou de outro. Quem tem boca fala o que quer. Você não quer saber o que o concorrente vai falar, você não quer saber do que seus familiares vão falar, você não quer saber. Mas tem gente que fica ali para manter as aparências. Não posso abrir mão desse carro, está gemendo, está passando necessidade, está vendendo almoço para comprar janta, mas o carro para todo mundo ver. Ainda abre o vidro, sou eu. Não abre mão. Está igual a mulher que chegou há uns anos atrás, há muitos anos atrás, acho que era 97, eu era pastor lá na igreja da Pituba, e a mulher parou o carro, eu estava na porta da igreja, a mulher entrou pelo estacionamento, entrou no salão e fez assim para mim. Aí eu fui. Pois não, senhora, o senhor consegue para mim uma cesta básica? Aí eu falei, uma cesta básica? Morrendo de vergonha. Tem gente aqui precisando da ajuda dos outros, nome dos outros, vindo de carona, mas é por um tempo. Daqui a pouco ela vai estar dando carona para outras pessoas, daqui a pouco ela vai estar ajudando outras pessoas. Você não pode ficar preocupado com o que os outros falam. Lembra daquela história daquele homem que colocou o jovem no jumentinho, ele entrou na cidade puxando, e o pessoal da cidade falou assim: olha só, o jovem aproveitando do idoso. Aí na outra cidade ele entrou montado no jumentinho e o jovem puxando. Aí o pessoal da cidade: olha só, o jovem se aproveitando do idoso. Aí ele falou: já sei, para acabar com tudo agora, nós dois vamos montar no jumentinho. Entrou na outra cidade e todo mundo falou: está vendo? O jovem e o idoso aproveitando o jumentinho. Porque assim as pessoas falam. Mas quando você tem uma fé madura, você não está nem aí porque os outros falam. Por que você não está nem aí? Porque você sabe que o que Deus tem para você, ninguém vai impedir chegar. Você sabe que essas promessas que você deposita a tua fé, elas vão se cumprir. Você sabe que o seu nome, o seu eu, está entre o nome de Deus. Então você quer que ele seja conhecido como seu Deus, Deus de Abraão. Então a sua filha vai dizer: o Deus da minha mãe. Seu marido vai dizer: o Deus da minha esposa. Porque você tem aliança com esse Deus, confiança nesse Deus. Você tem certeza que ele vai glorificar o nome dele através de você. Amém? Então você não fica apressado, agoniado. Não, você respeita o tempo de Deus. Você confia que ele está trabalhando na sua vida. Amém? Agora você tirou a letra S, deu, para mim deu. Você tirou a letra D, ficou só o eu. E está se apagando o nome de Deus. E agora, mais uma. I. Pss, olha para mim, por favor. Conforme Deus vai se apagando da vida de uma pessoa, ela começa a ficar muito preocupada com o futuro. E agora?
e o aluguel, e o mês que vem, e o plano de saúde, e a prestação do carro, e isso, e como é que eu vou pagar, e o credor, e dia 20, e dia 30, e o 10º dos funcionários, e isso, e aquilo. Aí ela perde a paz. Sabe por quê? Porque ela está ficando sozinha. Então vai batendo o desespero. Agora, quando a pessoa está com Deus, vem a preocupação, ela lança em Deus. Vem a ansiedade, ela lança em Deus. E é comum você ouvir da boca de quem está na fé: vai arrebentar. É comum você ouvir da boca de quem está cheio de Deus: vai arrebentar. E às vezes a pessoa fala isso toda arrebentada, mas ela crê que vai arrebentar. Mas não precisa você conversar muito com uma pessoa que Deus está se apagando na vida dela, para ela começar a confessar as derrotas dela. Estou aguentando, está difícil, está uma guerra. E vai, e vai, e vai, e vai. Só soltando o que o coração dela está cheio. Volta o nome de Deus lá, por favor. Coloca o nome de Deus. O nosso nome, o nosso eu, a nossa vida tem que estar ali, em Deus. Sem mim, com Ele tudo. Com Ele você vai resolver tudo. Com Ele vai dar certo. Com Ele você vai arrebentar esse ano. Não vai não? Fique em pé de: com Deus eu vou arrebentar. Fala forte: com Deus eu vou arrebentar. Com Deus. Olha para mim. Até o nome de Jesus. Tem o nome de Jesus aí? Quantas vogais tem aí? Vou perguntar de novo. Olha o euzinho ali de novo, ó. Olha o euzinho de novo ali. O eu tem que estar no meio dele. Seja feita a vontade dele. É com Ele. É Ele que vai te ajudar. Nós vamos clamar a Ele. É dele que você precisa. É dele que vem força. Você pode dizer para mim assim: bispo, eu não estou arrebentando ainda, não explodiu ainda, mas Ele está te sustentando. Mas Ele não está deixando faltar o pão nosso cada dia. Mas Ele está te mantendo de pé. Está uma guerra, não está fácil, mas Ele está sendo com você. Amém? Você pode dizer: bispo, não estou nadando em dinheiro, não está tudo como eu quero ainda, mas dentro de você, você sabe que o Deus que te trouxe até aqui vai continuar te sustentando. Nós vamos orar agora. Deus trouxe você aqui. Nós vamos orar, Ele vai responder. Ele é grande. Não há ninguém maior do que Ele, não. Ele é grande. Agora eu quero que venha aqui na frente você que está desanimado, preocupado, aflito. Você que o seu eu está aflorando. Você que diz assim: bispo, eu estou me perdendo com as conquistas. Eu quero que venha aqui na frente, para juntos nós clamarmos a esse Deus Todo-Poderoso. Pessoas, qual o prazer? O prazer de uma droga? O prazer de uma aventura? Me diga um prazer que você sente que compensa você viver eternamente no inferno. Você acha que algum prazer compensa? Não. Olha o que o Senhor Jesus disse: o que é que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quando o Senhor Jesus morreu por nós, não foi para responder uma oração nossa, para nos socorrer de uma situação difícil. Todo o sacrifício que Jesus fez, vindo a esse mundo, sendo humilhado, sofrendo em nosso lugar, indo e sendo fiel até a morte de cruz, foi pensando na eternidade. O meu corpo tem 51 anos. Há 51 anos a minha alma está dentro do meu corpo. Eu não sei sua idade, eu não sei quantos anos tem o seu corpo, eu não sei há quantos anos a sua alma está dentro do seu corpo, mas eu sei que ela é eterna.
E no dia que nós morrermos, a nossa alma vai ter uma experiência linda, gloriosa, de ver os anjos nos levando para o céu, ou uma experiência horrível de ver os demônios nos levando para o inferno. Essa é a verdade. Embora a maioria dos seres humanos pensam que morreu, acabou, que morreu, deixa de existir. Embora a maioria dos seres humanos não se preocupam com a vida eterna, essa é a verdade. E você tem que saber. Você tem que saber. Nós tivemos uma reunião aqui ontem, e quando acabou o culto, uma senhora saiu daqui do culto, e ela saiu andando aqui pela Celso Garcia, e quando chegou em frente à nossa igreja aqui dos Hispanos, pertinho aqui, sabe onde é? Quando chegou ali na frente, ela teve um ataque fulminante. O pastor socorreu, que foi na porta da igreja, o SAMU veio, e ela morreu. Ficou isolado lá, até virem direitinho, fazer a perícia direitinho, e ela morreu. Uma mulher de Deus, uma mulher fiel, uma mulher que entregou a vida a Jesus. Ela não sabia que aquela reunião era a última dela, ela morreu. Graças a Deus, está salva, está melhor do que nós. Mas de sexta para sábado, o pastor disse que uma senhora procurou ele e disse que o marido dela disse que ia trabalhar à noite, e ela viu que ele estava demorando, e ela ligou para o marido, e quem atendeu foi uma mulher, e a mulher estava desesperada, que ela disse assim: eu sou amante dele, que ele acabou de morrer aqui no motel, ele tomou um Viagra e teve um ataque fulminante. Que triste, que triste. A mesma palavra que salva uns vai condenar outros. Na mesma igreja, onde uns estão sendo salvos, outros estão se perdendo. Que triste. Porque uns estão tendo ouvidos para ouvir a verdade, e outros estão brincando de ser cristão. Só que o tempo está acabando. Jesus está às portas. Abre aqui, por favor. Abre aqui o batistério. Eu fico imaginando, eu fico pensando na quantidade de pessoas que vão se lamentar na volta de Jesus. Você pode ler isso em Apocalipse 1:7. Abra aí. Automação, se puder, abre aqui o batistério, se tiver condições. Apocalipse 1:7. Apocalipse 1, versículo 7. Já acharam? Último livro da Bíblia. Posso ler? Eis que vem com quê? Com as nuvens, e todo olho o verá. Até os mesmos que mataram ele, né? E todas as tribos da terra, o quê? Se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Olha para mim, por favor. Eu fico pensando nas pessoas que vão se lamentar quando Jesus voltar. Vão ficar assim: bem que o pastor falou, o bispo pregou, bem que minha mãe falou, minha irmã falou, minha mulher falou, meu marido me falou, bem que eu fui avisado. Pessoal, vocês não estão vendo o que está acontecendo, não? Lá em Dubai, no hotel 7 estrelas, ninguém imaginava naquele lugar que ia ter um ataque.
E o Irã atacou e pegou nesse hotel 7 estrelas. Pessoa que está num hotel desse, de luxo, top, mega, ela imagina tudo, menos que vai acontecer o que aconteceu. No aeroporto de Dubai, houve também esse mesmo problema, foi atingido. O que isso quer dizer? No aeroporto do Kuwait, o que isso quer dizer? Que não tem lugar seguro. O que nós estamos vendo agora no final dos tempos só vai piorar. Esse ano de 2026, só Deus sabe o que vai acontecer, porque nós estamos começando o ano, parece que é o ano da guerra. Paquistão e Afeganistão entrou em guerra há uns dias atrás. Agora Estados Unidos e Israel com o Irã. Diz que o Oriente Médio está pegando fogo. E eu vejo Deus chamando as pessoas ao arrependimento, e a maioria ignorando, como se não fosse para elas. Você vê pessoas dentro da igreja, meu Deus, perdidas, e para elas está tudo bem. O homem estava com a mulher na igreja, mas tinha amante. E o pior, você sabe o que é o pior de tudo? O pior de tudo é que a pessoa diz assim: não, mas eu sou batizado. Aqui dentro tem um batistério. O mesmo batistério que muitas pessoas se batizaram, umas vão ser salvas e outras não, mesmo tendo entrado aqui. Mas muitas entraram na emoção. Muitas entraram aqui, sabe por quê? Porque alguém empurrou: se batiza meu marido, se batiza meu filho. Muitas entraram aqui para dizer que são batizadas, mas não entraram aqui arrependidas dos seus pecados. Esses dias Bispo Macedo fez uma aula com a gente e falou: o tema é arrependimento. A palavra do dia é arrependimento. Da mesma maneira que João Batista preparou o caminho para Jesus vir, nós estamos preparando para a volta de Jesus. Se arrependa dos seus pecados. Se arrependa. O mesmo batistério que uns vão ser salvos porque entraram e deixaram a velha criatura, outros entraram, mas não deixaram a velha criatura. Você já ouviu falar? O mesmo sol que derrete a cera endurece o barro. O mesmo lugar onde uns estão agora dando ouvidos, outros estão desprezando. Eu já ouvi pessoas dizerem assim: o senhor prega de um jeito que parece que quer colocar medo nas pessoas. Eu não quero colocar medo de ninguém, não. Eu não quero que você vá para o inferno e viva lá eternamente. É isso que eu não quero. Que você fique dentro da igreja achando que a palavra é para os outros, mas você sabe que é para você, porque quem está errado sabe que está errado. Quem está com um pé dentro na igreja, um pé fora, sabe que está errado. Quem nunca se entregou 100% sabe que está errado. Tem gente que está dentro da igreja, mas ainda ama o mundo. O mundo está condenado, o mundo está entesourado para o fogo. Esse mundo já era. A nossa alegria é que Deus já criou um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça. E daqui a pouco nós vamos estar lá, em nome de Jesus. Eu digo nós, os sinceros, os que temem a Deus, os que querem a salvação, os que estão se esforçando. Tem gente sentindo dores, mas vem para a igreja. Tem gente enfrentando muitas lutas, mas vem para a igreja. Tem gente trabalhando dobrado, vem cansada, mas está lutando, porque ela sabe que vale a pena se esforçar, porque daqui a pouco tudo passa e ela vai estar na eternidade com Deus. Todos os olhos vão ver. Uns vão se alegrar porque vão subir, mas outros vão lamentar. Bem que eu ouvi falar, eu ouvi tanto. E você sabia que tem gente de tanto ouvir falar: Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Ela acostumou com isso. Ela não se prepara, ela não vigia, ela não teme, ela não se conserta, ela não faz alguma coisa para mudar a condição espiritual dela.
E ela vai levando, empurrando com a barriga, como se tivesse tudo bem. Se você não está salvo, não está tudo bem não. O que você tem de maior valor, que é a sua alma, está correndo risco. Correndo risco. Você pode conquistar tudo, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Não vai adiantar nada, porque tudo fica. Quantas pessoas fizeram um negócio errado, sujo, sabendo que era errado? Não, mas era muito dinheiro, esse dinheiro não vai acabar. Tá bom, todo dinheiro acaba, mas ainda que o dinheiro não acabe, sua vida acaba. E aí? E sua salvação? Você sabia que Judas, ele traiu Jesus por 30 moedas? E depois que ele traiu Jesus, ele foi até os homens que pagaram as 30 moedas e disse: pequei contra sangue inocente. Você sabe o que é que os homens falaram para ele? O que nos importa? Em outras palavras, problema seu, agora se vire, porque o mundo é assim, te incentiva a fazer coisas erradas, depois você fica na mão. Não queira ser esperto não, espertinho não, porque o diabo pegou a serpente, a mais esperta dos animais, a serpente. Cuidado você que quer ser muito espertinho na igreja, achando que dá tempo, e você vai brincando com sua vida espiritual, e você engana sua esposa, engana seus pais, engana seu marido, e vai dando de esperto, mas você nem percebeu que o diabo já fisgou sua alma, e está te dando linha, para te pegar na hora certa, como pegou esse homem, na hora que ele não imaginava. E eu não sei se deu tempo dele ser salvo, porque ela disse que o ataque foi fulminante. Não brinque com a sua alma. Nós estamos aqui disputando almas. Essas portas estão abertas para nós ganharmos almas. Mas por mais que eu pregue, se o Espírito Santo não fizer você entender, você vai achar que a palavra é para os outros, não é para você. Às vezes você vê a pessoa no culto desprezando tudo que está ouvindo, mas sabe por que a gente continua pregando? Porque nós sabemos que do lado dela tem alguém interessada. Sempre tem alguém comendo as palavras, sempre tem alguém querendo Deus, sempre tem alguém querendo se consertar, sempre tem alguém querendo a vida eterna. A vida eterna. Quando você está consciente do que é certo e do que é errado, quando não tem emoção e você toma as atitudes certas, as suas atitudes são diferentes. Elas agradam a Deus. A Deus. Um dia desse tinha uma senhora: bispo, eu quero me batizar, mas eu queria que fosse o senhor. Falei: senhora, agora não dá, eu tenho que fazer o programa, mas tem pastor. Não, mas eu queria que fosse o senhor. Falei: que triste. O que adianta eu te batizar, a senhora tirar uma foto comigo? Dizer: o bispo me batizou, se o principal do batismo não é quem faz, o principal do batismo é o arrependimento. Se eu estou arrependido, não importa o pastor, não importa o bispo, o que importa é que eu não quero mais ser quem eu sou, o que importa é que a velha criatura eu quero deixar dentro d'água e obedecer a palavra de Deus. Aí tudo bem, aí vale. Tem gente que nem sabe o nome do pastor que batizou ela, mas ela sabe que valeu. Mas tem gente que tirou a foto do batismo, mas hoje estão tirando a foto dela com amante, estão tirando a foto dela usando drogas, estão tirando a foto dela no mundão, na gandaia. Eu pergunto para você: adiantou alguma coisa? Se o batismo não foi de arrependimento, o que tem de gente nesse mundo batizada nas águas, mas hoje vivendo uma vida toda errada. Ela entrou nas águas, infelizmente, em breve, se não se arrepender, vai entrar no fogo, porque ela não entrou nas águas como deveria ter entrado. Judas disse: pequei, mas não se arrependeu, e achou que não tinha mais perdão para ele, e se enforcou. Você não é Deus para se condenar. Você não pode ser juiz. Você não pode ser juiz e dizer: para mim não tem mais jeito e eu não tenho salvação. Tem salvação, porque o Espírito Santo não está falando dos pecados para outro motivo a não ser para trazer arrependimento. O Espírito Santo mostra nossos erros não para nos condenar, para nos salvar. Mas não pode fazer como Judas, que diz: pequei, mas não mudou.
Não pode fazer como Saul, que diz pequei, mas depois fez pior. Não pode fazer como Faraó, que diz que estava arrependido e depois fez pior. Tem que fazer como Davi: pequei, mas eu me arrependo, tem misericórdia de mim. Depois lê o Salmo 51. Arrependimento não é só largar o pecado não, hein? Tem gente que estava nesse caminho aqui, ó. Ela largou o pecado, ela era viciada em drogas, hoje não é mais, mas continua nesse caminho aqui. Isso é arrependimento? Não, ela não se arrependeu nem se converteu, porque se ela tivesse se arrependido, ela largava as drogas, mas virava as costas para esse mundão, para tudo de errado. Muda tudo, muda de direção. É impossível você se converter e não mudar as suas amizades. Tem gente que ainda fica compartilhando das mesmas amizades. Das mesmas amizades. Ela não se converteu. Se ela se convertesse, ela não estaria mais nesse caminho com as mesmas amizades. Ela já teria virado as costas e andado no caminho certo. Conversão: eu fumava, parei de fumar. Eu me prostituía, parei de me prostituir. Não, eu viro as costas para isso e faço o contrário. Antigamente você usava drogas, hoje você ajuda pessoas no caminho certo a sair daquele caminho. Você se prostituía, hoje você não vê pornografia, hoje você não olha para as pessoas como objeto sexual. Não, você virou as costas, você tem nojo das coisas que você fazia. Lembra que eu falei do vômito? Que a gente põe para fora e dá nojo, a gente não quer mais. Isso é arrependimento. Se isso não aconteceu com você, você não se arrependeu. Deus está chamando o ser humano ao arrependimento, porque Ele quer salvar. Deus tem pressa. Deus está avisando. Deus está falando. O mundo vai ter que virar um caos total para surgir o filho do diabo. Não quiseram o filho de Deus? Então vai ser entregue o mundo na mão do filho do diabo, o anticristo. Aí vai vir uma falsa paz, mas antes disso vai pegar fogo. E nós já estamos vendo esse fogo iniciando. Será que você vai se lamentar quando Jesus voltar? Ou será que você vai subir? Pensa. A maneira que você trata a sua vida espiritual, como é que é? Como é que você trata a sua vida espiritual? Como é que é a sua meditação com a palavra? Seu horário de chegar nos cultos? Como é que é a sua vida que só Deus vê, em secreto? Porque Deus sabe o que fazemos e por que fazemos. E é com Ele que nós vamos prestar conta. Eu termino com essa pergunta que eu comecei a pregação, que Jesus falou: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Me diga uma coisa que compensa eu viver o resto da vida, a eternidade inteira no inferno. Você já entrou em um lugar fedendo? Você já entrou em um lugar assim insuportável? Você já entrou em um lugar assim que espiritualmente falando era muito pesado? E dá logo vontade de sair daquele lugar? Você saiu correndo, não foi? Mas do inferno ninguém vai conseguir sair. Você sabia que as pessoas que estão no inferno, Jesus disse quando falou do rico e de Lázaro, que o rico estava no inferno, pediu para molhar a língua, queria um refresco, não tem refresco no inferno, mas ele pediu para voltar para pregar para a família. Quem está no inferno quer voltar para pregar para a família que está viva, que está do lado de cá. Mas quem está do lado de cá não quer ouvir a palavra de Deus. E sabe o que é que ele ouviu? Lá tem Moisés e os profetas, ouçam. Aqui tem um homem de Deus, ouça. Tem a palavra de Deus, ouça. E salva a sua alma. Abra mão desse mundo, abra mão dos prazeres, abra mão do que tiver que abrir.
mas garanta a sua salvação, porque nós estamos caminhando para o fim. O fim se aproxima, e eu saio dessa reunião em paz, tranquilo, porque o que Deus manda eu falar, eu falo, sem medo de agradar ou desagradar, mas com a intenção de despertar você, que tem uma alma, que Jesus morreu por ela, e Ele quer salvar você. Vamos voltar lá em Marcos 8, lemos o 35, lemos o 36, o 37, agora vamos para o 38. Porquanto qualquer que entre esta geração que é adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também um filho do homem se envergonhará dele, quando vier aonde? Na glória de seu Pai. Com quem? Com os santos anjos. Óbvio, você que não tem vergonha dele, você que assume ele, ele vai assumir você. Mas você que tem vergonha dele, ele não vai poder te assumir. Que pena. Ele não sabe o que você está perdendo. Ele não sabe. Eu queria fazer uma oração agora. E eu queria chamar aqui na frente para dar oportunidade para você, que diante de todos, você vai assumir o Senhor Jesus agora, como Senhor e Salvador da sua alma. Você vai abrir mão desse mundo condenado, podre, sujo, que caminha para a destruição. Não tem mais volta. Olha bem para mim, o horário do Apocalipse, você pode estar certo que já vai adiantar de novo. Esses dias os cientistas adiantaram, não foi? Já vai adiantar de novo. Pode estar certo disso. Depois desse problema no Oriente Médio, vai adiantar de novo. Não tem mais volta. E se parar e retroceder um pouquinho, vai ser na época da falsa paz. Mas nós caminhamos agora para o fim. Os cientistas estão concordando com a Bíblia, e o mundo vai saber, que isso aqui não é um livro qualquer não, é a palavra de Deus que está se cumprindo. Feliz de você que crê nessa palavra, feliz de você que leva a sério essa palavra. Você que não crê no inferno, você não crê na Bíblia. Você que não crê no que nós estamos pregando, você não crê na palavra de Deus. Mas você que crê, você está se cuidando, você está vigiando, você está tomando cuidado, você está pagando preço para se manter de pé. Você está dizendo não para você mesmo. Você está lutando contra a sua velha criatura todo dia. Você está lutando para guardar seu coração, seus olhos, porque você quer que no dia da volta de Jesus você não se lamente, você se alegre. E se você morrer antes, você quer morrer salvo. Há quantos anos sua alma está no seu corpo? Você tem que idade? Eu não sei. Mas um dia ela vai sair desse corpinho aí, hein? Um dia ela vai sair desse corpinho aí. Ela vai ver os anjos levando ela para a glória. Nós vamos ver os anjos nas nuvens com Jesus no arrebatamento, ou morrendo antes e os anjos levando. Mas tem gente que vai ver demônios. Será que compensa um prazer de alguns minutos para depois morar com os demônios eternamente? Será que compensa mesmo? Será que você acredita que vale a pena? Tomara que nessa noite o Espírito Santo te dê entendimento, porque pode ser uma noite de salvação para você. Eu não sei quem está se entregando. De vez em quando aparece uma pessoa e fala: bicho, eu vim no culto e Deus usou sua boca e a palavra de Deus me alcançou e eu larguei tudo de errado, eu entreguei minha vida a Jesus. Fico feliz. Fico feliz, porque não foi eu, foi Ele que convenceu, que falou.
que viu que a pessoa estava sendo sincera. Sabe para quem Deus dá o Espírito dele? Para quem ele sabe que ele vai salvar, para quem ele sabe que é sincero, para quem ele sabe que quer ele mesmo. Na hora da palavra, você vê a maneira que a pessoa senta, que ela assiste o culto, o quanto ela se interessa pela palavra de Deus. Na hora da busca, você vê a sede da pessoa por Deus. Tem gente, na hora da busca, se você andar no meio do salão, você chora, porque a pessoa está fria, fraca, ela não tem sede de Deus. Se falar, ore pela vida financeira, agora busca o Espírito Santo. Isso mostra a frieza espiritual dela. Que triste. Ela não consegue conversar com Deus meia hora. Ela não consegue conversar com Deus 20 minutos. A oração dela é só: Deus me abençoe, Deus faça isso, Deus me tire disso. Só isso, não tem vida com Deus. Ela e o pai não tem comunhão. Tem gente que acaba o culto, a pessoa quer mais, vai para casa e busca mais. Deus nos ajude. Jesus está voltando. E nós nos sentimos como João Batista, pregando forte o arrependimento. Tomara que você se arrependa dos seus pecados. Tomara que você enxergue e sinta a tristeza de Deus. Enxergue a sua condição e peça para Ele lavar você. Fique em pé no seu lugar, por favor. Olha para mim agora. Se você diz: bispo, Deus falou comigo e eu quero a minha salvação. Eu estou dentro da igreja, eu já brinquei demais. E eu entendi que eu não estou sendo esperto, não, estou sendo bobo. Bispo, eu estou aqui e eu vacilei. Eu caí em tentação, mas eu me arrependo, eu quero me levantar. Eu estou aqui, eu nunca me entreguei, mas eu já fui tão avisado. Eu não quero lamentar quando Jesus voltar. Eu estou aqui, bispo, eu ainda não tenho certeza da minha salvação. Eu tenho um problema para ouvir a sua verdade. Só que essas verdades não salvam ninguém. As pessoas que falam assim: eu tenho a minha verdade, pergunte a elas se a verdade delas já mudou a vida de alguém, já salvou alguém. Porque essa verdade aqui já é a palavra de Deus. E eu queria que você desse ouvidos, porque Ele vai falar com você hoje. Levante sua Bíblia, feche os seus olhos. Meu Deus, nosso Deus, em nome de Jesus nós precisamos te ouvir. Eu empresto minha boca, minha mente, todo o meu ser ao Senhor. Mas ajude essas pessoas a entenderem a tua palavra, meu Pai. Que haja salvação aqui. Que essa palavra produza temor, arrependimento. Que essa pessoa entenda a oportunidade de salvação que ela está tendo hoje. Ela não está aqui por acaso. Essa mensagem não chegou a ela ou vai chegar por acaso, não, meu Deus. O Senhor é justo e não permite que ninguém morra sem ter a oportunidade de salvação. Então, dirija, meu Deus, do começo ao fim e nos dê ouvidos para te ouvir. Que nada atrapalhe esse momento de nós meditarmos na tua palavra. Em nome de Jesus. Vamos primeiro entender que nem todo mundo vai para o céu. Esse pensamento que todos vão para o céu, que Deus é bom e não vai lançar ninguém no inferno, esse pensamento que o inferno não existe, que no final vai todo mundo para o mesmo lugar, isso é mentira. E eu vou provar isso agora para você na Bíblia. Se você tiver caneta, eu queria que você anotasse esses versículos, porque vão ser alguns versículos. Então eu vou
pedir que você fique com a Bíblia aberta em Apocalipse 20, versículo 10, e anote os versículos que eu vou colocar na tela, tá bom? Eu começo com esse versículo de Apocalipse 21, versículo 8. Coloca para mim 21, 8. Diz assim: mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será onde? No céu? No lago de quê? No lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. 1 Coríntios 6, versículo 9 e 10, coloca para mim, por favor, esse versículo. Diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o quê? Olha bem para mim, por favor, para você entender. Vamos compreender isso. Você está vendo aí pessoas que ficarão de fora do céu, de fora do reino de Deus. A lista é grande. Não tem esse negócio que todo mundo vai para o céu, não. A vontade de Deus é essa: salvar todos. Mas aqui tem uma lista de quem vai para o inferno. E não acaba aqui não, tá? Nós temos vários versículos na Bíblia que provam isso. O próprio Apocalipse, coloca também Apocalipse 22, 14. Diz assim: bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore de quê? Da vida, e possam entrar onde? Na cidade pelas portas. Lê alto agora. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete o quê? A mentira. Tem gente que mente, tem gente que ama mentira, ama mentir, ama enganar. Então, eu prefiro crer nessa verdade da palavra de Deus do que nas coisas que os outros falam. Essa é a verdade. A maioria vai para o inferno. Essa é a verdade. Poucos irão ser salvos. Poucos entrarão pela porta estreita, andarão pelo caminho estreito. Então, se construíram isso na sua cabeça, que você pode viver à vontade, que no final vai dar tudo certo, isso é mentira. Que morreu e foi para o céu, isso é mentira. Certo? Lembra que nós falamos que Deus criou o ser humano, não havia morte, e a morte surgiu do pecado. Nós meditamos sobre isso há umas semanas atrás e lemos o início da Bíblia, Gênesis, o início da criação. Hoje nós vamos ler o final de tudo. Como é que vai acontecer quando tudo acabar? O que é que vai acontecer? Então você já entendeu que vai uns para o inferno e outros para o céu. Nem todos vão para o céu, isso é uma verdade. Agora, o que vai acontecer com a morte? Vamos aqui no versículo 10, diz assim. Vamos ver primeiro o que vai acontecer com o diabo. E o diabo que os enganava foi lançado aonde? No lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão o quê? Atormentados por alguns meses, né? Por alguns anos, para todo
sempre. Então olha para mim, por favor. Hoje o mal age nesse mundo. Quando o Senhor Jesus voltar e tirar a igreja, Ele vai ter domínio geral. Então o mundo vai de mal a pior. Nesse período, depois que a igreja for arrebatada, você imagina o que vem pela frente. Então o diabo está aí enganando, iludindo, trabalhando, fortalecendo as mentiras dele dentro do ser humano, mas já está decretado o final dele. Ele vai para o lago de fogo e enxofre. Depois que tudo acabar, ele vai sofrer eternamente no lago de fogo e enxofre. Certo? Agora vamos entender aqui o que João viu. Versículo 11. E vi, o que é que ele viu? Um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. Olha para mim, por favor. João teve uma visão. Ele viu, ele foi levado ao céu e ele viu o grande trono branco, onde todo ser humano vai comparecer. Ele teve esse privilégio, quando estava na ilha de Patmos, de ser levado ao céu e ter essa visão para trazer um entendimento para nós, para o ser humano, para os interessados, para aqueles que querem ser salvos. E ele viu um grande trono branco e aquele que estava sentado no trono, que é Deus. Versículo 12. E viu o quê? Os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus. Olha para mim agora, para você entender isso aqui. Todos os mortos vão comparecer diante de Deus, mostrando que não morre e acaba, mostrando que o ser humano pode fazer o que ele quiser em vida, mas depois dessa vida Deus vai chamá-los, como diz em Hebreus 9:27. Olha esse versículo como traz temor. Eu sempre leio ele. Diz assim, para você entender: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Agora põe 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Então, uma das duas coisas irá acontecer na nossa vida: ou vamos morrer antes de Jesus voltar, ou vamos estar vivos para presenciar a volta do Senhor Jesus. Aqueles que esperam, que se preparam, que se cuidam, que já entregaram a vida ao Senhor Jesus, que já decidiram o lado certo, aqueles que já se entregaram 100%, esses vão subir. Quem desprezou vai ficar. Se morrermos antes, então nós vamos ter esse julgamento. Agora, entenda isso, por favor. O ser humano em vida, ele pode encontrar misericórdia até nos últimos segundos. Lembra daquele ladrão na cruz? Ele pediu misericórdia a Jesus, vivo. Jesus disse o que para ele? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aquele rico que o Senhor Jesus falou, do rico e de Lázaro, ele também pediu misericórdia, mas ele só pediu depois da morte. Aí não teve resposta. Então todos nós vamos morrer, cedo ou tarde, se o Senhor Jesus não voltar antes de nós morrermos. Agora, a misericórdia, ela vai até o último segundo de vida. Morreu sem se arrepender dos pecados, sem resolver a vida dela com Deus, não tem salvação, não tem vela, não tem missa, não tem reza, não tem nada. A pessoa tem que se decidir. Você pode convidar uma pessoa para vir para a igreja,
Você pode orar pela pessoa, você pode pregar para a pessoa, mas você não pode salvar a pessoa. Só ela pode decidir se ela der ouvidos à palavra de Deus, se arrepender dos seus pecados e se entregar. Só ela pode tomar essa decisão. Você pode convidar a pessoa, ela pode vir para a igreja 1 milhão de vezes, não quer dizer nada. Ela pode vir uma vez só. Se ela se decidir, valeu. Se ela vier 1 milhão de vezes e não se decidir, vir na igreja não vai salvar ela. Deu para você entender? A palavra de Deus deixa bem claro para todos os humildes, os sinceros, que existem 2 caminhos. E nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. 2 caminhos: o da salvação e o da perdição. O caminho de Deus, o único caminho que salva, e o caminho do mundo, dos prazeres, do pecado. Nós é que decidimos. Ninguém pode decidir por mim, ninguém pode decidir por você. Quando João viu o trono, ele viu também os mortos. Então todos os mortos, pequenos e grandes, famosos e anônimos, ricos e pobres, todos vão estar perante Deus. Deus vai chamar todos. Ou seja, ninguém escapa. Pode escapar da justiça do homem aqui. Muita gente escapou da justiça do homem, mas da de Deus ninguém vai escapar. Até aí você entendeu? Vamos continuar lendo aqui o 12. E abriram-se o quê? Os livros. E abriram-se outro livro, que é o da vida. Estou lendo o versículo 12, a parte B do versículo 12. Então abriram-se os livros e abriu-se outro livro, que é o livro de quê? Da vida. Olha para mim, por favor. Tudo que eu faço, tudo que você faz, está sendo registrado nos livros. Esses livros só serão abertos no dia do seu julgamento, do meu julgamento. Está tudo sendo escrito nesse livro. Todas as oportunidades que a pessoa teve em vida de ouvir a palavra, está registrado. Todas as chances que Deus deu, todos os pecados que ela cometeu, está nos livros. Agora abriu-se outro livro, aí já não é mais de registros, é de nome. É o livro da vida, que tem nomes. O nome daqueles que se arrependeram dos seus pecados. Quando você se arrepende, é assim, ó, é de uma vez. Assim como não existe ninguém que está se convertendo, ou se converteu ou não se converteu, assim a pessoa arrependida, ou está arrependida ou não está. Quando a pessoa está arrependida, é como se você fosse no banco, tivesse vários empréstimos, várias dívidas, e você falasse assim, ó, soma tudo que eu vou pagar tudo de uma vez. Arrependimento é assim, é você vomitar tudo. Perdoe, quando eu falo vomitar, é algo nojento, mas é para você não esquecer. Todo mundo aqui já vomitou. E quando nós vomitamos, nós não pegamos de volta. Nós temos nojo. Nós limpamos na hora. Nós ficamos com vergonha. Enquanto a pessoa não se arrepende, ela volta para a sujeira. Ela volta a fazer as coisas erradas. Mas no dia que ela se arrepende de verdade, ela vomita tudo. Ela tem nojo do que ela fazia. Ela pode falar o que fazia para dar testemunho, mas ela tem nojo do que ela fazia. Ela não consegue mais fazer. É diferente daquele marido que tinha uma amante e falou para a mulher assim, quando a mulher soube, ele disse, não, foi só um beijo.
mulher, foi só um beijo? Foi só uma vez que você encontrou ela? Não, foi só uma vez. Aí a mulher descobre que ele estava em um determinado lugar, além do que ele falou. Aí questiona ele: ah não, me lembrei, foi mais uma vez. Aí daqui a pouco a mulher encontra a amante na rua e fala: seu marido já te falou? Falou o quê? Não, nós temos um caso há muitos anos, está até esperando um filho dele. Ou seja, ele se arrependeu? Não, então ela vai tirando aos poucos dele, porque não houve arrependimento. Quando há arrependimento, ele vomita tudo. Se ela vai ficar com ele ou não, não importa, mas ele quer ficar limpo diante de Deus, então ele vomita tudo. Quando a pessoa está arrependida, ela põe tudo para fora. Acabou, eu não quero mais essa sujeira. Fiz isso e acabou. Então essa pessoa pode morrer, porque ela já resolveu a vida dela com Deus. Ela se arrependeu dos pecados dela, ela não voltou ao pecado e ela está andando com Deus. Estou lembrando da senhora que veio no culto e ela pegou o ônibus e morreu no ônibus. Tinha entregado a vida a Jesus, se batizou, foi para casa feliz da vida, uma senhora. E o pessoal do ônibus pensou que ela estava dormindo. E quando foram acordar ela estava morta. Morreu tranquila. Mas há um tempo atrás, nós tivemos um caso que Deus deu tristeza. Porque o rapaz vinha na igreja, junto com a esposa, mas tinha um amante, e foi para o motel com o amante, e teve um ataque fulminante, e morreu no motel. Foi ali que a mulher descobriu que ele não era cristão coisíssima nenhuma. Ele era mentiroso. Ele brincava com as coisas de Deus. Só que ele não fez mal para Deus, ele fez mal para ele. Ele não quis ouvir a palavra de Deus, mas vai ouvir gritos eternamente no inferno, porque ele quis a coisa errada. Mas eu tenho certeza que Deus avisou ele. Eu tenho certeza que Deus tentou. Eu tenho certeza que ele teve chance. Mas uma hora acaba. E a dele acabou. A mulher dele sofreu, a mulher dele chorou, a mulher dele se assustou, mas ninguém pôde fazer nada por ele. Quem escolheu? Ele escolheu. Ele quis fazer a vontade dele, da carne dele, e Deus deixou, porque Deus não obriga ninguém a nada. Agora, teve coragem para fazer o que é errado, assuma as consequências, porque ela vem. Então ele viu o trono de Deus que vai julgar o ser humano, ele viu os livros das obras de cada um, ele viu o livro da vida, e ele viu os mortos. Agora, olha que interessante. Não se assuste não, porque agora vai piorar. Diz assim, parei no versículo 13. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados de dois em dois. Não foi não? E foram julgados de família em família. Não foi não? E foram julgados cada um segundo o quê? As suas obras. Olha para mim, por favor. Preste atenção agora para você entender. Todos os mortos vão comparecer perante o trono, mas o julgamento não vai ser em grupo. Por exemplo, essa mulher que o marido morreu traindo ela no motel, ele vai ser julgado sozinho. Ela vai ser julgada sozinha. A minha mulher não vai ser julgada junto comigo. Entra aí o casal, nada disso. Ela vai ser julgada sozinha, eu vou ser julgado sozinho.
Como escapar desse julgamento, bispo? Preste atenção, só Jesus. Olha o que nós cantamos, só quem salva é quem? Nós não cantamos as verdades sagradas, só Jesus, só Ele salva. Bispo, e se eu aceitar Jesus, eu serei julgado? Não, porque não há nenhuma condenação para quem está em Jesus. O nosso julgamento vai ser só para a entrega de galardões, mas não vai ter julgamento para o salvo. Mas para quem não vai ser salvo, vai ter um julgamento. Só que esse julgamento não vai ser igual para todo mundo. Esse julgamento vai ter mais rigor para alguns. Tem um versículo, deixa a Bíblia aberta em Apocalipse. Tem um versículo em Mateus que fala, Mateus 11, 21. Põe aí, por favor. Diz assim, ó: ai de ti, o quê? Corazim. E ai de ti, Betsaida. Porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menor o quê? Menos rigor para Tiro e Sidom, que dia? No dia do juízo, do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatida até aos infernos. Porque se em Sodoma tivesse sido feitos prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até que dia? Até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Então olha para mim, por favor. Jesus estava dizendo o seguinte: todo mundo vai passar pelo tribunal. Só que quem muito foi dado, muito será cobrado. Nessas cidades Jesus fez muitos milagres, Jesus fez muitas coisas, mas tudo que Jesus fez foi para salvar. Jesus cura uma pessoa, liberta, prospera, abençoa, mas tudo com o objetivo de quê? De salvar uma delas. Tudo que Deus faz na nossa vida é querendo nos salvar. Então eles viram muita coisa, mas não se arrependeram. Então vão pagar um preço mais caro. Como é que vai ser isso, bispo? Não sei mais detalhes, mas eu sei que vai ter mais rigor. Eu prefiro ficar só no que está escrito do que começar a conjecturar e falar o que eu acho. Não importa o que eu acho, o que eu penso, o que importa é o que está escrito. Vai ter mais rigor. Então vão ter pessoas que no dia do julgamento o rigor vai ser maior, porque você tinha uma pessoa dentro de casa que dava exemplo de Jesus para você. Você tinha uma pessoa na família que sempre falou de Jesus para você. Você vinha na igreja, você ouvia a verdade, você experimentou de curas, de libertação, mas não aproveitou isso para ser salvo. Então o rigor vai ser maior. A punição no inferno deve ser maior. Assim como no céu vai ter o galardão, que eu também não consigo te explicar com mais detalhes, no inferno vai ter também uma punição maior. Deu para você entender? E é justo. Deus é justo. Quem muito é dado, muito é cobrado. Agora esse julgamento é de um por um. Por isso que eu não quero saber da vida dos outros, eu quero saber da minha vida. Porque no dia do julgamento eu não vou estar com ninguém. Ah, mas fulano faz isso, mas Beltrano faz. Eu quero saber de você. Amém? É pessoal, é individual. E um recado para as pessoas que se afastaram e ficam culpando a igreja. Pastor nenhum vem me visitar, obreiro nenhum vem me visitar, ninguém vem me visitar. Às vezes a pessoa sai da igreja e nós nem sabemos. Não dá para adivinhar. A igreja é grande, são milhares de pessoas, mas quando você lê a
parábola do filho pródigo, o pai não foi atrás não, porque ele sabia o caminho de quê? De voltar. Então, se a pessoa se afastou, que ela se levante, porque ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Então que ela se levante e venha buscar o pai, porque quando chegou na casa do pai, o pai cuidou dela. E se voltar para a casa do pai, o pai vai cuidar dela. E se não voltar para a casa do pai, vai continuar sofrendo, e na eternidade mais ainda. Está dando para você entender? Nós não podemos culpar ninguém. Nós não podemos culpar ninguém. A salvação é individual. Ah, bispo, eu tenho pessoas da minha família que olharam para trás. Eu oro para que elas voltem. Problema delas. Eu vou continuar olhando para Deus. Eu sei o que eu quero. Eu quero a salvação da minha alma. E eu tenho muitas coisas nesse mundo para me preocupar, mas eu prefiro me preocupar mais com a minha salvação e menos com as outras coisas. Porque quando a gente morre vai ficar tudo aí. Sim ou não? A minha salvação é eterna e eu quero morar com Ele. Até aí você entendeu? Posso continuar? Aí diz assim, parei no versículo 14. Já vou terminar. Diz assim: e a morte e o inferno foram lançados aonde? No lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então, olha para mim, por favor. Você viu que o diabo foi lançado aonde? No lago de fogo. Agora você vê a morte que veio por causa do pecado. Ela não existia. Ela passou a existir por causa do pecado. Hoje ela existe. Hoje ela terroriza o ser humano. Hoje ela separa o ser humano das pessoas que o ser humano ama. Hoje ela tira lágrimas nossa quando perdemos alguém. Hoje nós vamos ter que enfrentá-la. Quando eu digo hoje, quero dizer cedo ou tarde nós vamos ter que enfrentá-la. Será o nosso último inimigo a ser vencido, se Jesus não voltar antes. Mas se você está salvo, você não tem medo dela, porque o Jesus que venceu ela vai te dar condições de vencer também. E ainda que você morra, você viverá. Amém? Você não tem medo da morte. E diz assim: e aquele que não foi achado escrito aonde? No livro da vida, foi lançado no lago de quê? De fogo. Olha para mim, por favor. Então tem um livro, o livro da vida, que quando você ouve o evangelho, que Jesus veio ao mundo, morreu por você, na cruz ressuscitou, foi assunto ao céu e deu oportunidade para o ser humano de ser salvo. Quando você ouve o evangelho e você se entrega a Jesus, você se batiza nas águas. Ele foi para a cruz, você vai para as águas. Ele deu a vida na cruz, você dá a vida por Ele. Quando você se entrega a Ele, então nesse momento os seus pecados ficam nas águas e o seu nome é escrito no livro da vida. Eu não sei o seu nome, Sandra, Alexandra, João, Maria, Marcos, Leandro, está lá o nome escrito no livro da vida. Só que essas pessoas que não vão ser salvas, elas vão ver as chances que tiveram, tudo que foi registrado da vida delas. Isso Deus pode fazer muito rápido. Não sei se já aconteceu com você, que chegou perto da morte, que passou um filme na sua cabeça de várias coisas. E a pessoa vai saber por que ela está indo para o inferno. Porque ela teve oportunidade e não aproveitou, não mudou de lado. Se você achar que você não precisa se arrepender dos seus pecados, você tem um problema muito sério. Romanos 3, coloca aí para mim, 3:23. Isso é para todos, hein? Porque todos o quê? Pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos têm pecados. Quando você se arrepende dos seus pecados, porque a palavra de Deus fez você se enxergar, então você vai para o lado certo. Todo mundo tem que saber que você tem lado. As
pessoas lá fora assumem o lado delas, sim ou não? Elas assumem o lado delas. Assumem que não quer nada com Deus, assumem que quer viver a vida delas. Ninguém manda em mim. As pessoas lá fora mostram que elas têm um lado. Agora tem gente que está dentro da igreja que você não sabe de que lado ela é. Que hora está em um lado, daqui a pouco está em outro lado. Depois que eu saí do lado do diabo, depois que eu saí do lado errado, nunca mais o diabo me viu do lado dele. O problema é que tem gente que fica assim, ó. Vamos dizer que esse lado aqui, ó, é o lado da salvação, e esse lado aqui é o lado da perdição, certo? Tem gente que ouviu a palavra e veio para o lado certo. Só que de vez em quando ela vem para o lado errado. E daqui a pouco ela vem para o lado certo. E daqui a pouco ela vai para o lado errado. E daqui a pouco ela vem para o lado certo. E fica nesse vai e vem. Já viu aqueles relacionamentos assim? Que nem ata nem desata, fica no vai e volta? Já aqueles namoros assim, não casa, mas fica nesse vai e volta? Tem gente assim. Ela está aqui, ó, mas vem um carnaval, ela, opa. Depois de 5 dias ela volta. O pior é acontecer alguma coisa, ela está onde? No lado errado. Aquele homem estava na igreja, mas ele foi para um motel com a esposa. Desse lado aqui, ó. Ele só não sabia que naquele dia a morte ia chegar para ele. Você acha que as pessoas que morreram hoje, elas sabiam que eu morrer hoje? Então não brinque com a sua vida, porque você não sabe quando ela vai chegar para você. Uma coisa você sabe, que nessa noite você pode ter seu nome no livro da vida. Que nessa noite você pode vomitar tudo de errado que você fez até hoje e sair daqui limpinho com Deus. Isso você sabe, que hoje você pode fazer tudo certo. Só que eu não posso te convencer, nem te obrigar a assumir Jesus. Ah, bispo, é importante eu ir na frente e me entregar? É, porque ele disse que se você não assumir ele diante dos homens, ele não te assume diante do Pai. Então você tem que assumir mesmo o que você quer, que lado você quer viver. Fica do lado certo e continue do lado certo. Lembra que eu falei semana passada? José perdeu o emprego, mas não perdeu o quê? A salvação, a comunhão dele com Deus. Não perca sua comunhão com Deus, não. Pode perder qualquer coisa, menos isso. Amém? Todos vão para o céu? Não. O julgamento vai ser tudo igual? Também não. É bom que você saiba disso. Jesus falou muito forte sobre o inferno. E nós estamos lutando para que as pessoas despertem, acordem, para não irem para o inferno. E lutamos até o final. Nossa parte nós estamos fazendo. Tem um vídeo ficando pronto essa semana. Fé em Deus vai ficar pronto essa semana. Eu acredito que vai ser o vídeo mais forte que você já viu acerca do inferno. Estamos produzindo com toda atenção, com toda dedicação. Está demorando, mas vai ficar top. Vai dar para nós ganharmos muitas almas e despertar muita gente. Hoje você está vivo. Não sei quantos dias, semanas, meses, anos você tem pela frente, mas você está vivo e tem chance de salvação para você. Se você quiser, sai do seu lugar e vem aqui na frente entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Coloca na tela aí.